Bismillahirrahmanirrahim. Hoje iremos explicar o nome de Allah, Al-Quddus. Esse nome foi mencionado no nobre Alcorão 2 vezes. No início da surata Al-Jumu'ah e no final da surata Al-Hashr. Allah louvado seja disse: Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. Ele é Allah. Não existe divindade digna de adoração a não ser Ele, o soberano Rei Al-Quddus. Esse nome pode ser traduzido para a língua portuguesa como o mais sagrado, ou pode ser traduzido como o supremo em pureza e santidade. Então, qualquer uma dessas duas traduções pode ser considerada correta, inshallah. Então, o mais sagrado ou o supremo em pureza e santidade. Explicando esse nome para esclarecer mais o significado desse nome, podemos dizer que Al-Quddus é aquele que é isento de tudo que não é compatível com a sua grandeza e majestade. Aquele que é isento de tudo que não é compatível com a sua grandeza e majestade. Tá, e o que é aquilo que não é compatível com a grandeza e majestade de Allah louvado seja? São duas questões que não são compatíveis com a grandeza e majestade de Allah. A primeira questão: tudo aquilo que é considerado ruim ou feio, ou tudo aquilo que diminui de sua grandeza, louvado seja. Tudo aquilo que é considerado ruim ou feio, ou aquilo que diminui de sua grandeza. Por exemplo, a pobreza diminui da grandeza do nosso Senhor, pois Ele é o rico. A injustiça é considerada uma coisa ruim. Então isso não é compatível com a grandeza de Allah, pois Ele é justo. E é mais que isso, é misericordioso, o misericordiador. E esses são dois exemplos, e os exemplos para isso são vários. Então, o mal jamais pode ser atribuído a Ele. O mal jamais pode ser atribuído a Allah. A gente sabe que tudo que ocorre e acontece nesse universo é aquilo que Allah destinou, escreveu e permitiu que ocorresse e criou. Tudo é criação de Allah. Tem coisas ruins nesse mundo? Sim, tem coisas ruins. Porém, essas coisas ruins são criação de Allah. Porém, a atitude de Allah não pode ser considerada ruim. A criação de Deus não é considerada ruim. Para esclarecer isso, vamos dar um exemplo. Por exemplo, Allah louvado seja é quem criou a cobra. E a cobra é venenosa. É um animal considerado ruim, perigoso e assustador. Porém, a criação de Allah e o destino que Allah subhanahu wa ta'ala determinou é considerado perfeito. Outro exemplo, a doença. A doença é uma coisa ruim. Porém, a atitude de Allah de fazer a pessoa adoecer é uma atitude louvável e nobre. Por quê? Pois por trás de tudo isso há um motivo. Por trás de tudo isso há um motivo e há uma explicação. Às vezes essa doença ela está limpando o pecado dessa pessoa. Por trás de tudo isso tem coisas boas e coisas louváveis. Então o mal jamais pode ser atribuído a Allah. Tá. A segunda questão que não é compatível com a grandeza de Allah é que não existe ninguém que comparta com Allah a grandeza e a perfeição dele. Ou seja, não existe nada, Allah é tão perfeito e tão completo que não existe ninguém que comparta essa grandeza e essa perfeição com ele. Ou devemos dizer que Allah não tem sócio, não tem nada igual ou parecido ou equivalente
a ele e nem nada que se aproxima de suas características e sua grandeza. Como Allah disse: "Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Não há nada equivalente a ele, louvado seja. Qual o fruto de crermos nesse nome? O que muda em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, a crença nesse nome? A pessoa que crê nesse nome e tem convicção que Allah subhanahu wa ta'ala é o perfeito e o mais sagrado e o mais majestoso, louvado seja, ele sabe que tudo que acontece com ele ou acontece nesse universo é o que deveria acontecer. É o destino mais perfeito, é a coisa mais perfeita que pode acontecer. Por mais que tem coisas ruins que ocorrem, porém no destino de Allah são consideradas perfeitas. E a pessoa sabe que tudo que ocorre com ele de mal vem do erro dele ou do pecado que ele cometeu ou serve para aumentar as recompensas dele. Então ele jamais reclama do destino de Allah e jamais ele pensa negativo, pensa nada de negativo em relação a Allah. Esse é o principal fruto de crer nesse nome de Allah, louvado seja. Que Allah abençoe a todos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.